Foi retomada hoje, por volta das 10h30 da manhã, a sessão de julgamento do processo de impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff. A acusação falou pela manhã e a defesa começou a apresentar os argumentos e deve seguir durante toda a tarde. Os senadores também vão se manifestar sobre o processo. Terça-feira reservada segundo o rito definido previamente para a apresentação da acusação e da defesa. O presidente do Supremo e da Sessão, ministro Ricardo Lewandowski, falou sobre os trabalhos e os próximos passos do processo de julgamento. Os nossos cálculos indicam que nós devemos terminar os debates orais pouco antes das 2 horas ou em torno de 2 horas. Aí nós encerraríamos essa primeira fase, teríamos a nossa pausa de almoço de 1 hora e retornaríamos. Depois, nós iniciaríamos os debates orais. O julgamento se encaminha para a reta final. Neste momento, fala na tribuna José Eduardo Cardoso, advogado da presidente afastada Dilma Rousseff. Durante a manhã, foi a vez do jurista Miguel Reale Júnior e da advogada Janaína Pascoal, ambos representando a acusação. Cada parte tem 1h30 para se manifestar e mais 1 hora cada para réplica e tréplica. 65 senadores se inscreveram para participar da discussão da denúncia. Cada parlamentar vai ter 10 minutos para intervenção. A previsão é que os trabalhos sigam até a madrugada e a votação comece e termine amanhã. Esta presidência pretende encerrar essa fase ainda hoje, nem que entremos madrugada dentro. Eu farei o relatório, depois teremos os encaminhamentos e, finalmente, a votação. Portanto, as nossas previsões, salvo alguma alteração substancial, indicam que o julgamento se processará a partir de quarta-feira de manhã. A sessão desta segunda-feira acabou por volta de meia-noite. 48 senadores fizeram perguntas para a presidente afastada Dilma Rousseff, que é acusada de crime de responsabilidade fiscal. Pela manhã, ela se defendeu durante um discurso que durou 46 minutos. E mais tarde, em resposta aos questionamentos, reafirmou que não cometeu nenhuma irregularidade. E quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Gisele, boa tarde. Boa tarde. Que maratona que eles estão enfrentando, né? A gente viu na reportagem que o advogado de defesa da presidente afastada Dilma Rousseff estava falando, ele continua falando no plenário nesse momento. Quer dizer, é uma longa sessão por aí, né? É verdade. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todos. Já são 5 dias de julgamento. Então, sem dúvida, muita coisa já aconteceu. Nós tivemos, inclusive, tanto a acusação quanto a defesa já se manifestou no primeiro momento. Nós tivemos oitiva de testemunhas, tivemos também a própria acusada dando as suas considerações a respeito dos fatos, respondendo às perguntas dos senadores, às perguntas também da acusação e da defesa. E a próxima fase agora... Pois é, como é que segue esse rito a partir de agora? Então, são a fase dos debates orais, né? Nós temos aí, tanto como você mencionou, agora fala o advogado de defesa, ou seja, a acusação já falou por... O tempo destinado para esse momento era de 1h30 para a acusação, 1h30 para a defesa. Se houver a réplica da acusação, a defesa provavelmente virá em tréplica, e aí nesse período de réplica e tréplica terão então 1 hora cada um para poder expor suas considerações. Então estamos na fase dos debates orais, tanto da acusação quanto da defesa, e eu sempre gosto de lembrar que a defesa sempre fala por último, né? Então a acusação fala primeiro, logo em seguida vem a defesa. Se houver réplica da acusação, haverá tréplica da defesa, falando sempre por último. No próximo passo, seria então a manifestação dos senadores, eles têm até 10 minutos para se manifestarem. Em seguida, haverá o resumo do processo que será feito pelo ministro Ricardo Lewandowski, onde ele vai colocar ali tudo o que foi apurado até desde o primeiro dia de julgamento, que se iniciou, na verdade, na quinta-feira da semana passada. Próxima fase, encaminhamento da votação, momento em que 2 senadores, tanto os que são favoráveis quanto os que são contrários ao impeachment, eles irão se manifestar pelo prazo de até 5 minutos. E, em seguida, haverá, então, a finalização com a votação, em que o ministro Ricardo Lewandowski irá perguntar para os senadores se a presidente Dilma Rousseff afastada cometeu crime de responsabilidade. Eles deverão responder sim ou não. Exatamente. Agora, de novo, como a gente viu na reportagem, 65 parlamentares se inscreveram para se manifestar. Eles podem retirar essa inscrição? Quer dizer, isso aí ainda pode mudar ao longo da tarde? Eles podem retirar. Não há possibilidade de inserir inscrições quando elas
elas já estiverem encerradas, mas há a possibilidade dessas inscrições que foram feitas serem retiradas. E isso acabará interferindo, inclusive, nesse tempo aí de conclusão do julgamento, porque se houver ali um acordo entre as lideranças, poderá haver, então, essa retirada. Nós vimos isso, inclusive, na fase de interrogatório, né? Senadores que haviam feito inscrição para formularem perguntas, fizeram ali, em acordo com as lideranças, acabaram retirando a inscrição. Isso também pode acontecer nessa fase de manifestações. A gente viu a sessão, neste momento, entrou no intervalo, deve ser retomada às 14 horas, a gente viu a disposição de que seja votado ainda, nem que seja de madrugada, né, Gisele? O ministro Ricardo Lewandowski mencionou que pretende estender até o final dessa votação. E a gente continua acompanhando. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.